Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. Eu sou o Dino e me acompanham Anderson de Godoy. Olá a todos. Giancarlo Rigoto. Olá, pessoal. E Lisiane Pedroni. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar de segurança de APIs. Anderson, fala para nós um pouquinho o que são APIs e o que elas envolvem, né? Hoje se fala bastante sobre APIs, né? Basicamente, quase todos os serviços e aplicação se comunicam através dela. Mas realmente o que são APIs e como proteger elas é a ideia do que nós vamos apresentar um pouquinho hoje. Bom, inicialmente a API ela significa interface de programação de aplicações, que é um conjunto de definições e protocolos para criar e integrar software de aplicações, né? Basicamente, tu poder integrar tudo através de uma padronização para poder fazer as requisições. Para resumir, no caso, com as APIs, tu libera o acesso aos recursos sem abrir mão da segurança e do controle, que essa seria a ideia principal. É você que determina, né, como vai ser feito e quem terá acesso. A função da API ela é basicamente para facilitar e simplificar o trabalho do desenvolvedor, além de fornecer um padrão para a criação de novas plataformas e adequação. Mas com a proliferação das APIs web, né, que hoje é o mais comum que a gente que temos hoje, apesar de que os IoTs e outros sistemas também utilizam a parte de APIs, né? A API web é o mais utilizado, que é uma especificação do protocolo que foi desenvolvido para ajudar a padronizar a troca de informações, que no caso seria o SOAP, Simple Object Access Protocol. Esse SOAP eu acho que é uma das primeiras, né, que surgiram para padronizar a API, né? Uma vez até tinha outros padrões, mas SOAP foi o que meio que ganhou na época, né? Antes do REST. Com o SOAP, que utiliza o formato do XML, né? E aí toda requisição ela vai num padrão HTTP ou SMTP para fazer a requisição. Então o SOAP vai anexo um XML cada requisição. Isso aí, para a aplicação ali, no caso para a API, ela traz o resultado dessa requisição ali. No caso do SOAP, ele facilita justamente esse compartilhamento de informação por aplicações, né, executado em diferente ambiente ou escrito em linguagem diferente. Não importa, porque a requisição é naquele formato e a aplicação vai entender e vai trazer aquela resposta. E tem também o REST, né, é o Representation State Transfer, REST. As API web que adotam o REST são chamadas de API RESTful. Mas no caso do REST, ele é diferente do SOAP. O SOAP é o protocolo e o REST é um estilo de arquitetura. Então significa que não tem um padrão oficial para API RESTful web, né, nesse caso ali. Então tem essa diferenciação. Então hoje basicamente as aplicações que a gente, né, claro, na grande maioria são esses dois modelos entre arquitetura e modelo de especificação de protocolo utilizado. Eu percebo que muitas aplicações, quer dizer, praticamente todo o equipamento de rede ou o software de, por exemplo, o Teams, o Discord, todos eles têm, por exemplo, uma API REST que faz uma requisição, como se fosse acessar pelo browser lá, passando, geralmente se usa JSON, né, como formato de corpo, né, dessa requisição, para postar, por exemplo, uma mensagem num canal lá do Slack, do Teams, por exemplo. Então tem um ID de sessão, né, de autenticação, com uma mensagem, tu consegue fazer essa integração de maneira fácil, né? Então, como eu acredito que essa é uma das grandes vantagens, né? Como a maioria dos fabricantes implementam alguma forma de API REST, fica fácil de o desenvolvedor usar o conhecimento que ele já tem para integrar vários sistemas, né? Quer dizer, hoje em dia o cara usa lá o Postman para testar as aplicações, ou até mesmo com
curl, ferramentas bem simples. Com a mesma ferramenta ele faz integração em praticamente todos os sistemas que existem hoje, né? Basicamente é isso aí. Então, o API REST ele usa um HTTP, né? São compatível com TLS para fazer essas requisições criptografadas e usa o JSON, né? O formato de arquivo que vai facilitar essa transferência de dados entre o navegador, a solicitação da aplicação ou o que seja, né? Para trazer essa resposta. E o SOAP, no caso, usa a combinação de criptografia XML, assinatura XML, token SAML ali para verificar a autenticação e a autorização para as requisições das aplicações. Ele é um pouquinho mais estruturado, né? Isso. Ele é mais engessado no que pode e o que não pode. E a REST daí já é uma coisa mais aberta, só usa HTTP Isso, justamente, agora eu tô tocando num ponto bem legal, é que geralmente as APIs SOAP são mais utilizadas por ter mais medidas de segurança. Que tem uma medida de segurança mais abrangente, né? Mas não quer dizer que... Só que daí é mais difícil de gerir, né? Esse tipo de coisa também, porque sim, ela não é tão versátil, né, quanto as APIs REST, né? Não que as APIs REST não possam ser tão seguras quanto, né? Vai depender geralmente de configuração. Uhum. Quem disponibiliza a API, ela especifica se é SOAP ou REST? Geralmente ela não que não fique transparente, né, pro usuário, mas é que não tem muita diferenciação pro usuário final que vai utilizar. Geralmente, se tu vai ver as APIs públicas hoje, a não ser que seja um sistema bem específico, pelo menos o que eu tenho visto aí, são APIs REST, né? Então tu vai pegar próprios produtos que a gente trabalha, né? Fortinet, próprio Trend Micro, ou switches, geralmente tem algum modelo de API REST, e se usa as APIs REST, ou que nem eu tinha falado antes, Slack, o Teams, né? Se usa a API REST porque é muito mais fácil de implementar e testar, né? Então, tu consegue integrar de uma maneira bem mais fácil que o SOAP. O SOAP já demanda um desenvolvimento muito mais estruturado, né? Sim, geralmente o SOAP é mais recomendado para quem lida com dado confidencial, assim, por exemplo. Claro que geralmente a API REST que é utilizado as questões das empresas que a gente está falando de parceiros ali, geralmente é para extração de algum dado de parâmetro, para te saber como tá, se tem o endpoint instalado ou alguma coisa assim. Então é informacional. Agora, quando trata de dado confidencial, daí mais recomendado seria o SOAP, né? Que daí ele tem essa parte de combinações ali que podem ajudar a proteger mais as aplicações e o tráfego desses dados sensíveis. Sim, de repente na especificação do XML que ele espera, tu consegue dizer exatamente o que tu quer que venha que tipo de informação que venha e tal, então tu consegue ter um controle mais restrito, né? Sim. Geralmente também é utilizado os gateways de API, né, para fazer essa parte de controles ali. Assim, mas eles são opcionais, eu imagino, né? Os gateways de APIs, mas são recomendáveis. Então, Então, vocês poderiam dizer que uma das vantagens do uso das APIs é fornecer tipo uma interface padronizada para os desenvolvedores acessarem ou para os usuários finais? Isso? Sim, com certeza. Até acho que seria um dos propósitos é justamente esse, né? Facilitar a vida dos desenvolvedores através de uma padronização, uma forma de que tu consiga integrar não só com outras aplicações, como com outros parceiros. Então, por exemplo, tu vai ter aquele padrão da forma de requisição que vai ser feita para a tua aplicação e qualquer um vai conseguir fazer aquela requisição para a tua aplicação, extrair algum dado, alguma coisa. E como eu sei se aquela API que eu estou utilizando é segura? Aí é uma coisa bem complicada, porque daí demanda de testes, né? A parte de proteção ali, ela é um pouco, né, depende de alguns fatores, geralmente testes das APIs, né, procurar por algumas vulnerabilidades que possam ocorrer, inclusive tem
a OASP Top 10 para APIs específicas, que, se não me engano, está na versão 2019, mas já está aberto para envio de dados para eles levantarem as versões para 2022, que seriam as 10 vulnerabilidades mais comuns encontradas em APIs, né? Daí tem algumas categorias ali que são seguidas ali. Deixa eu ver se eu tenho elas aqui, ó. Quebra de controles de acesso é a primeira. Falhas criptográficas, injeção de scripts de acesso, design inseguro, configuração insegura. Essa daqui de configuração insegura eu acho que é uma das que mais impacta, né? Porque tu ter, por exemplo, da arquitetura e além, não só da arquitetura ali de como que funciona, tu também tem os controles de acesso, né? O usuário XYZ, ele consegue extrair esses dados do XYZ, mas não consegue extrair do V, Q, assim por diante. Então, também tem essa parte, que eu acho que é uma dos que pecam mais, seriam nessa parte. Componentes desatualizados e vulnerável, falha de identificação e autenticação, falha na integridade de dados e software, monitoramento e falhas de registro de segurança e a falsificação de solicitação do lado do servidor, daí no caso. Já seria um passo a mais ali por dentro. Então, essas são as vulnerabilidades mais comuns que são utilizadas em APIs, encontradas em APIs, que são algumas coisas que podem ser testadas dentro dos ambientes ali para identificar se a API ela tem algum tipo de vulnerabilidade nesse. Tá, e supondo que lá o fornecedor do meu sistema de gestão, por exemplo, me fornece uma API para eu consultar e buscar alguns dados, como é que tem como eu aplicar algum teste nela para eu saber se ela é segura para eu utilizar? Eu imagino que o procedimento seria parecido a avaliar a segurança de um site, né? Porque usam os mesmos protocolos e as vulnerabilidades são muitas vezes comuns, né? Eu ia até comentar ali que o Anderson leu da OASP ali, Top 10. Muitas das vulnerabilidades que ele leu também estão no OASP Top 10 de aplicações web, né? Broken Access Control, injeção, Security Misconfiguration, insuficiente login e tal. Dá para fazer um paralelo entre as duas aí. Uhum. Claro, eu acho que os ataques para API, eles são um pouquinho mais específicos, né? Então, uma aplicação que se propõe a proteger APIs, eu acredito que ela vai usar heurísticas e vai usar assinaturas específicas para o ID da sessão para ver se bate com a autenticação que foi utilizada. Ele tem alguns testes que eles podem fazer que é específico para APIs. Isso que eu acho que é o grande segredo dessas ferramentas de proteção de APIs, porque ela não precisa se preocupar com todo o resto que envolve um website também, né? Que é, sei lá, conteúdo estático, que é imagem, que é CSS, que é um monte de outras coisas que estão juntos ali naquele site e outros controles que são interessantes para site, mas não para API. Então, essa abordagem bem específica para APIs, eu acho que é bem relevante numa ferramenta que vai se propor a prover essa segurança, né? Exatamente, que nem tu comentou, a parte de teste basicamente é a mesma coisa como se fosse um teste de uma aplicação web, né? Tem que ver que tipo de requisições são passíveis, né, de exploração, se eu consigo fazer a extração de dados de outros usuários que não seja o meu. Também do lado da aplicação tem que verificar o controle de input, a validação dos inputs dos dados que estão sendo passados, para ver se não tem possível exploração através de SQL injection, ou até mesmo extração de dados sensíveis, alguma coisa assim. Uma bem comum também é a XXE, né? XML External Entity. Uhum. Uma outra, até eu tinha visto essa semana um comentário sobre que é um Security Misconfiguration muito comum, que as empresas acabam não colocando em cima das aplicações de API ali, que é o rate limit, né? Tu não setar um limite de requisições que possa ser feito ou o quê. Então, o cara encontrou fazendo num bug bounty, né?
ele fazendo testes numa empresa de telecomunicações, ele encontrou no recon dele uma página que era para se descadastrar da newsletter do serviço de telecomunicação. Quando tu passava o teu e-mail para fazer aquilo dali, ele atrelava essa informação na API, lá na requisição para tirar essa informação do usuário dele. E quando ele viu que, através de IDOR ali, e aí combinação de outras vulnerabilidades, né, que ele passasse ou trocasse os IDs dentro da aplicação, ele conseguia fazer as requisições de outros usuários lá dentro. Então ele conseguia extrair informações de telefone, qual que era o número do telefone, das últimas ligações do cara, e ele simplesmente conseguiu extrair a base inteira do serviço de telecomunicação com a chamada de API, simplesmente porque não tinha um rate limiting ali, né? Então, tem algumas coisas bem comuns, assim, que são identificadas e encontradas que seriam fáceis de corrigir. E eu acho que isso é uma característica bem das APIs, né? Porque é comunicação máquina a máquina, né? Digamos, então vai ser muito diferente de uma pessoa lá que vai clicando, que vai acessando um acesso mais orgânico, né? As APIs não, ela vai ser um acesso muito mais em burst, né? Em rajadas, né? Exatamente. Então, Anderson ou Jean, não sei, vocês saberiam dizer quais são as práticas mais recomendadas, então, de segurança do uso das APIs, que é mais comum, assim? As mais comuns que a gente vê hoje seria o uso de tokens, né? Para estabelecer uma identidade de confiança entre o usuário e a aplicação. Criptografia, hoje não tem mais, nem por que não utilizar a forma de criptografar os dados, a transmissão de dados é muito fácil e simples. Isso, só desculpa fazer um parêntese aqui, né? A gente até estava comentando antes de começar a gravar que, e é uma das vantagens da API, inclusive, que usa a mesma infraestrutura que se usa para hospedar um website, né? Então usa as mesmas tecnologias que precisam ser usadas, né, para segurança, né, de TLS, de criptografia, né, os equipamentos que estão no meio do caminho podem ser aproveitados para isso e não tem por que não usar. API sem criptografia, sem um TLS seria muito estranho, né? Hoje eu acho, não vejo mais por que não utilizar, nem que não seja, pode ser uma página estática, não vejo um motivo para não utilizar um TLS. Identificar as vulnerabilidades eu acho bastante importante, né? Fazer testes periódicos e levantar as informações, porque por mais que tu possa ter um desenvolvimento seguro, tu ter uma esteira do desenvolvimento seguro ali do DevSecOps, tu às vezes pode passar alguma coisa, ainda mais se não tem ou uma ferramenta de checagem do que vai para produção, né? Ou até mesmo um teste no final de cada desenvolvimento. Então, tu precisa ter uma forma de identificar isso. E aí, com os testes, é a melhor forma. Usar a parte de cotas e limite, né? Estabelecer quem que vai para chamadas de API ali, monitorar o histórico do uso, para evitar aquelas explorações de extração de informações elevadas. E utilizar um gateway de API, que a gente até tinha comentado antes ali sobre o gateway de API, mas não tinha aprofundado muito sobre ele. Uma coisa que eu não entendi muito bem, mas tem uma ferramenta que tu execute nessa API para me dê, sei lá, um relatório dos problemas, se ela tem ou não, ou isso não existe? Pode existir uma ferramenta, né, mas não tem uma específica que faça só isso. Por exemplo, existem algumas ferramentas que a gente trabalha, o Salt API é uma, que ela funciona como se fosse um gateway de API que faz a proteção das requisições que são enviadas. E ela também tem um histórico de informações ali do que passou, das requisições que foram feitas. Mas não tem uma específica que fique monitorando e traga essa informação
Eu Vai acho ter scan de que vulnerabilidade, Isso, vai scan de vulnerabilidade. ter o pentest, né? Quer dizer, um profissional que vai lá e vai. Porque não, os ataques vão mudando, né? Não, é uma coisa que tem que ser dinâmica e o profissional, o analista, ele vai identificar conforme a estrutura daquela aplicação, daquele sistema, né? Vai tentar identificar testes e análises para ver se existe alguma vulnerabilidade. Vai se colocar no lugar do atacante tentando burlar a segurança daquele sistema, né? Isso aí. Inclusive, até só um comentário só. É legal que a Salt, ela é patrocinadora da OWASP Top 10 ali, então ela já tem uma preocupação com essa parte de APIs maior ali, né? Então é bem legal. E ela se enquadraria justamente na esteira do infinito lá do DevSecOps, né? Então ela faz a parte do monitoramento, pode ser a parte de verificar se quando o cara está fazendo a programação lá, ele já não está inserindo uma vulnerabilidade através do código, alguma coisa assim, como também pode fazer a parte do teste ali depois que checa se tem alguma vulnerabilidade específica ou até mesmo se está passando alguma exploração para ela. Tipo, se alguém tá, mesmo que a aplicação não seja vulnerável, né? E alguém está tentando usar um ataque, vai tentar aplicar alguma técnica de invasão ali, ela pode identificar e bloquear? Sim, ela tem Já. essa. Uhum. Porque daí provavelmente a pessoa não vai parar na primeira tentativa, vai tentar uma outra técnica depois, né? Então já bloqueia aquela origem de cara para não ter problemas futuros. Então é tipo um WAF de API, né? Isso, a ideia seria para proteção mesmo, né? Para prevenir a exposição de dados sensíveis, parar os ataques que estão chegando. Então ela consegue fazer a checagem do payload que está sendo enviado através de uma requisição para ver se é algo malicioso ou não. Ela tem. E também prover as remediações, né? Bloqueios e tal, para evitar os ataques. Bem legais. A função ali, eu tinha comentado antes sobre o gateway de API, então, que seria basicamente a ferramenta de gerenciamento das APIs. Ela vai ficar entre o cliente, né, e os serviços de back-end. E por ela vão passar todas as requisições e solicitações. E ela é que vai fazer tanto a parte de proteção, né, ali, porque as requisições vão chegar para ela, tu pode fazer toda a proteção dentro dela, porque ela vai gerenciar para qual endpoint ela vai fazer o envio das requisições. Então ela serve basicamente para fazer a gestão de tudo que tu tem. Então tu pode ter N endpoints, né, em outros servidores, por exemplo. Eu tenho um servidor de back-end que é só pro Pix, né? Passa pelo gateway e o gateway vai dizer, quando for o Pix, tu vai enviar para este endpoint aqui para fazer o pagamento. Então, para cada um deles, ele sabe por quem gerenciar. E aí tu tem um ponto de controle ali para fazer a parte de proteção, políticas de acessos e assim por diante. Então, ele faz parte desse sistema de gerenciamento e intercepta toda solicitação de entrada para enviar lá para os backends. Eu acho que é importante notar também que hoje a gente não tem como abdicar de usar APIs, né? APIs são necessárias para tudo e elas tornam toda o uso de serviços distintos, né, de comunicação de serviços é muito mais segura, né? Eu não preciso ter um meio físico, né, o mesmo sistema de arquivos para dois sistemas, por exemplo, para trocar dados entre uma aplicação e outra, ou não preciso ter o mesmo banco de dados, ou acesso ao mesmo banco de dados para essas aplicações se comunicarem, ou, né, a mesma área de memória. Então, da maneira como as aplicações eram desenvolvidas uma vez, onde era monolítico, né, tudo estava rodando no mesmo equipamento físico, né, hoje não é mais viável. Hoje a gente vai ter
as aplicações distribuídas em estruturas diferentes, às vezes até países diferentes, e a gente vai precisar uma maneira para a comunicação entre essas APIs, né? Então, isso se usa em microserviços, Kubernetes, em aplicações de Docker, né? Que se usa bastante. Então, pode ser aplicações de fabricantes diferentes, ou às vezes até mesmo eu desenvolvendo dois módulos do mesmo sistema, pode ser interessante usar a API para comunicação entre eles, porque eu não sei, eventualmente eu vou ou trocar só uma parte dessas, ou eu vou mover para estruturas diferentes cada um desses módulos dessa API, né? Então eu tenho essa flexibilidade. Hoje em dia faz todo sentido a utilização de APIs, não é mais uma escolha usar ou não, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Nos sigam no @got_shell no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até mais. Até a próxima, pessoal.